Queridos ouvintes, como eu havia dito a vocês, hoje nós vamos meditar aqui nesse breve estudo da palavra aqui, para que você possa compreender qual é o significado da Páscoa. Quem sabe você tem dúvidas, né? Quem sabe você está aí se perguntando, mas todo ano as pessoas comemoram, todo ano as pessoas estão aí ligadinhos nessa data especial. Mas o que significa realmente? Qual é o significado da Páscoa? Hein? Nós vamos meditar agora e você vai entender passo a passo, tá bom? Qual é a história da Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? Qual é a origem do significado da Páscoa? Né? Também você vai aprender as observâncias no decorrer da história dos hebreus. Também você vai aprender que a Páscoa, como era a Páscoa na época de Jesus, e também o significado da Páscoa para nós hoje, cristãos, que vivemos, né? Jesus e a Páscoa, o que tem, né? Também vamos ver os cristãos se devem ou não devem comemorar a Páscoa. Tudo isso você vai aprender hoje. E você vai ver que muito mais além de coelhinho e ovinhos de chocolates, é aquilo que Deus tem reservado para nós agora, tá bom? Fique conosco, não saia daí. Vamos meditar agora, neste momento. Queridos irmãos, nós temos que entender que a Páscoa é uma celebração judaica, instituída por Moisés segundo a ordem específica do próprio Deus, porque foi então o próprio Deus que deu essa ordenança a Moisés, quando ele estava aqui ainda, né? E o significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e à ressurreição de Cristo Jesus. Nós vemos que a primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, posteriormente chamado de Nissan, que corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário dos dias de hoje. Esse mês se tornou o primeiro mês no calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos, que todos conhecem, né? Os pães sem fermentos, e também a dedicação dos primogênitos. Mas o que significa então a Páscoa? A palavra Páscoa, ela significa passar por cima, do hebraico pesach, derivado do verbo passar, soltar ou passar, a mesma coisa. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. E nessa 10ª praga, você tem que entender que foi esta praga que resultou a morte de todos os primogênitos ali do que estavam ali. Mas veja bem, você tem que entender uma coisa: a praga atingiu todos os primogênitos do Egito, mas os primogênitos dos israelitas não sofreram nada. Por quê? Lembra você, meu querido irmão, quando Deus ordenou a Moisés: olha, vocês têm que matar o cordeiro, cada pai de família, e vocês vão pegar o sangue deste animal e vai passar nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passar à meia-noite e ver que nos umbrais das tuas portas haver o sangue, ele não vai passar e não vai matar ninguém ali. E esta praga então foi a que matou todos os primogênitos lá do Egito. Mas quem foi salvo? Somente os israelitas, que obedeceram à voz do Senhor. Portanto, quando o juízo então de Deus ele chegou aos egípcios, as casas dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, né, como eu já tinha falado, que havia o sacrifício, né, do cordeiro, foram poupadas do anjo da morte. E desse modo o significado passar por cima transmite o sentido então de quê? De poupar. Poupar o quê? Vidas. Ou seja, passar por cima é ter misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Ou seja,
o juízo de Deus, a misericórdia de Deus que Deus teve sobre aquele povo, o anjo da morte então passou por cima e os livrou. Entendeu, meu querido irmão? Mas a história da Páscoa, você vai entender. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência. O povo de Israel, o Senhor o avisou que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Sim. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por cerca de 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria o seu povo, libertando da opressão. Lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 13 e 14, você pode ver essa passagem bíblica. Mais tarde, meus queridos irmãos, você vai ver que José, bisneto de Abraão, foi traído pelos seus irmãos e vendido como um escravo e acabou parando lá no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, muitas penas ali, segundo o plano soberano de Deus, José então se tornou governador do Egito ao liderar as ações que garantiam que o seu povo tivesse mantimento numa época de total escassez. Todos vocês sabem a história de José, do jovem José que foi traído e vendido pelos seus irmãos, mas ele se tornou governador do Egito, né? E foi o provedor do alimento até mesmo para a sua própria família. A crise levou a casa de Jacó, meus queridos irmãos. Então Jacó e toda a sua casa, toda a sua família, eles vão até o Egito em busca de alimentos. Então eles descobrem que José havia sido exaltado por Deus. Quem era José? O filho de Jacó. O filho que foi traído e que foi vendido pelos seus irmãos. Que Jacó achava que ele até estava morto, não é? Mas ali naquela terra havia fartura. E ali então a descendência de Abraão sobrevivia. Durante algum tempo os israelitas viveram com dignidade naquele lugar, lá no Egito. Mas José e toda aquela geração também se foi, morreram. E chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia mais José. E também ele começou a escravizar o povo. Êxodo capítulo 1, versículo 6, você vai entender. Depois então de 400 anos que os israelitas estiveram no Egito, Deus então levanta Moisés como libertador do seu povo. Este processo, meus queridos ouvintes, envolveu 10 pragas. Por que 10 pragas? Foram momentos que Deus permitiu ali para que amolecesse o coração do faraó, para que libertasse o seu povo. Então 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito, e foi a última praga que consistiu a morte dos primogênitos, a qual nós dissemos agora há pouco, o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. Agora nós vamos aprender qual é a origem e qual é o significado da Páscoa judaica. Segundo Deus, meus queridos irmãos, segundo como ele anunciou a 10ª praga, ele também deu uma instrução ao seu servo Moisés, de que com os israelitas deveriam proceder. O que era? O Senhor ordenou que eles sacrificassem então um cordeiro, um cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abib, que é o que nós acabamos de ler. E espargisse o sangue do cordeiro nos umbrais, no alto dos batentes das portas das suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e de ervas amargas. Aqui então nós podemos fazer as seguintes observações, presta atenção. Pães asmos eram pães, meus irmãos, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. Por quê? Eles estavam apressados, eles saíram rápido, correndo. E o pão sem fermento, meu querido irmão, significava a pressa. Eles tinham que comer aquele pão lembrando da pressa que eles saíram
do Êxodo. Ervas amargas, por que eles deveriam comer com ervas amargas? As ervas, meus queridos, estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição que eles estavam passando ali na escravidão. O Senhor também ordenou a eles que comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, então morreram todos os primogênitos, e depois desses homens e até os animais, e isso também significou a completa derrota dos deuses lá do Egito, que ficou para trás. E o significado da Páscoa judaica, então, está claramente registrado no livro de Êxodo, quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, versículo 26 ao 27. E acontecerá que quando vós, filhos, vos disserem: que rito é este? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a Deus. Oh, maravilha! Qual é a observância da Páscoa no decorrer da história dos hebreus? Moisés, meus queridos irmãos, institui a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é feita judaica mais antiga. Os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram determinadas ali pelo seu Senhor, que era, no caso, Moisés. Então, meus queridos irmãos, assim como na primeira Páscoa, ainda no Egito, a festa anual era comemorada no crepúsculo do 14º dia do mês, seguido de 7 dias consecutivos do 15º e 21º dia, denominados como Festa dos Pães Asmos. O cordeiro macho e sem defeito de até 1 ano que seria sacrificado era preparado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e guardado até o 14º dia. O animal então deveria ser assado inteiro e sem que nenhum osso fosse quebrado. Preste atenção. O animal tinha que ser comido muito rapidamente com as ervas amargas e os pães asmos juntamente com ele. Os judeus também deveriam comer do cordeiro com trajes de viagem para que a saída à pressa do Egito fosse celebrada. As obras do cordeiro também deveriam ser queimadas. Todas as sobras dele, do cordeiro que sobrasse ali, tinha que ser queimada, pois não era permitido aproveitá-las no dia seguinte. Queridos irmãos, você tem que entender que esta ordem foi impunha a eles para quê? Para que eles nunca esquecessem do sacrifício que eles passaram. Todas as vezes que eles estivessem comendo aquela erva amarga, aquela carne rápida, aquele pão sem fermento, era para eles lembrar do sofrimento que eles passavam lá no Egito. E agora eles estavam vivendo em outra vida. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava qual era o ritual a ser feito a todas as crianças. Depois também foi instruída uma segunda Páscoa, 1 mês depois, para beneficiar aqueles que não puderam participar da primeira celebração. E enquanto esteve peregrinando lá no deserto, meus irmãos, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrar apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sobre a liderança de Josué. Lá em Josué capítulo 5, versículo 10, você vai observar. Há também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Segundo Crônicas também 30, versículo 1. E também o versículo 27 ou 35. A Páscoa na época de Jesus agora. Nós falamos a respeito da Páscoa lá no Velho Testamento. Olha só. Nós falamos sobre a Páscoa lá no Velho Testamento.
para você entender qual é o significado, de onde ela vem, qual é a origem. Eu creio que você entendeu de onde surgiu, como foi, como que começou, tá? Para que você não fique com a tua mente aí perdida. Aí você não vai dizer assim, eu não sei. Às vezes a pessoa pergunta para você e você fala, eu não sei qual é o significado. Mas o pastor Josias está te alertando e está explicando passo a passo para você. Agora nós vamos entender a Páscoa na época de Jesus. Os evangelhos, meus irmãos, trazem várias passagens que relatam as celebrações das Páscoas durante a vida de Jesus. Sim, o nosso Jesus, ele era levado para os seus pais até Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Você pode observar em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. No Evangelho de São João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. Quais são? Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 13 ao 23. Capítulo 6, versículo 4. 11:55, 12:1, 13:1 e capítulo 18, 28 ao 39. Todas essas referências à Páscoa. Nesta época, meus queridos irmãos, o cordeiro era sacrificado na área do templo. O seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar e a refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Já é um pouco diferente aqui. Era comum os judeus se reunirem em grupos, sim. Era comum eles se reunirem, meus irmãos, assim como um grupo de Jesus e os seus discípulos, que se reuniam lá no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. E por ocasião da Páscoa, acredita-se entre 60 e até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Olha que interessante. Todos os anos, obviamente, a maioria deles era formada por judeus, né? Ou seja, judeus que viviam por toda a Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa. Olha que coisa interessante. Porém, os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração, podiam participar. Depois depois da queda então de Jerusalém e da consequente destruição do templo, em 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi lá no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito lá no templo. Você entendeu, meus queridos irmãos? Agora nós vamos ver o significado da Páscoa para os cristãos, Jesus e a Páscoa. Vamos lá? O profeta Isaías, ele profetizou acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado até um matadouro. Isaías 53, versículo 7. João Batista, falando acerca de Jesus, faz uma importante declaração. O quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que Jesus ele foi traído. Nós sabemos que Jesus ele foi preso. Nós sabemos que Jesus foi crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu, meus queridos irmãos, exatamente na festa da Páscoa, muito provavelmente numa sexta-feira, embora muitos defendem a quarta-feira, não importa, considerando que a sexta-feira como melhor posição, nós entendemos, né? Então na quinta-feira à noite, Jesus e os seus discípulos comeram o cordeiro pascal lá em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda lá no Egito deveria ser observada ali. Após aquele momento, meus queridos irmãos, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro para assar e para comer com ervas amargas e pães asmos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus então seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento.
ao invés de carne de cordeiro assado, das ervas amargas, dos pães sem fermento, que é o famoso pão asmo. O nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nós então celebramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nós lembramos do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Oh, aleluias! O que é a Páscoa para mim e para você agora, meu querido irmão? É nada mais, nada menos do que nós recordarmos do sacrifício dele por nós lá na cruz do Calvário. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. A última Páscoa, meus irmãos, passou então a ser Páscoa, passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante, meus queridos irmãos, nós notarmos que a Páscoa aponta para o futuro, aponta para a frente, era símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta então para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu em nossas vidas. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós não precisamos matar cordeiro, não. Hoje nós não precisamos comer o pão amargo, não, o pão sem fermento. Hoje nós não precisamos de ervas amargas, não precisamos sacrificar cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo já morreu por mim, já morreu por você, e ele derramou a tua última gota de sangue lá no Calvário para a remissão de nossos pecados. Então você tem que entender que Páscoa não é simplesmente ovinho, não é simplesmente coelhinho, não é simplesmente chocolate. Isso é coisa pagã. A Páscoa para o cristão é fazer memória do sacrifício real e vivo lá na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele, ao invés de cordeiro, ele se doou inteiramente, derramando a tua última gota de sangue para remir a nossa vida. Não precisa mais, meu querido irmão, comer pãozinho sem fermento. Hoje nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Hoje não comemos ervas amargas, não, mas nós participamos do cálice do Senhor e do corpo de Cristo, fazendo memória dele, porque ele disse: fazei isto em memória de mim. Oh, aleluia! Oh, glória! E quando nós falamos, meu querido irmão, sobre a Páscoa, nós lembramos do real sacrifício dele por nós lá na cruz do Calvário. Nós vemos, meus queridos irmãos, que a noite que ele estava ali agonizando, lá, meus queridos irmãos, daquela madrugada fria, oh meu Deus do céu, juntamente com os seus discípulos, ele estava agonizando, e a palavra do Senhor diz que lá no Getsemane ele soou gotas de sangue. Ah, meu irmão, era tão terrível o sofrimento dele, a agonia do Senhor era tão grande, era tão, naquele momento, meus irmãos, inexplicável, que ele chegou a suar gotas de sangue. Meus queridos, só de imaginar o sofrimento de Jesus ali. Ah, meu Deus do céu! Após aquela ceia, ele vai até o monte. É chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ali seria cumprida então a promessa. Aquela noite seria cumprida então, meus irmãos, porque logo pela manhãzinha, pela madrugada, Judas, o traidor, chega e com um beijo entrega o mestre. Terecandarás, tulemandaraias. Judas, com um beijo, ele entrega o mestre então por 30 moedas de prata. E Jesus vai então em direção ao Gólgota,
passando por todo sofrimento, passando por toda humilhação, por toda tristeza, como um cordeiro mudo sendo direcionado ao matadouro. E ele disse: fazei isto em memória de mim. Quando nós participamos, meus queridos irmãos, da ceia do Senhor, nós então estamos fazendo menção do sacrifício dele. Nós então estamos recordando do sacrifício dele, que foi real lá na cruz do Calvário. E isso nós temos que fazer até o fim, até o dia que ele vier nos arrebatar. Oh, glória! Entenda que a última Páscoa então deu lugar à primeira ceia do Senhor. A Páscoa então passou a se chamar ceia. A Páscoa deixou de existir. A Páscoa ficou para trás, não existe mais. Mas para os cristãos existe a Santa Ceia do Senhor, que nós participamos todos os meses na casa do Senhor, como símbolo do sacrifício dele por nós. Oh, maravilha! Oh, adorado seja o nome do Senhor. O cristão deve ou não deve celebrar a Páscoa? Agora, quem sabe você pergunta aí: pastor, eu posso ou eu não posso? Afinal, eu aprendi o que é uma Páscoa. Eu aprendi que agora não existe mais Páscoa. Eita glória! Oh, maravilha! Mas o cristão pode ou não pode participar da Páscoa? Nós sabemos que a Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e então habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. A Páscoa era a sombra, Cristo é então a realidade. Oh, maravilha! Celebrar a Páscoa judaica, meus irmãos, é celebrar aquilo que era temporário, é voltar ao que é inferior, é voltar lá atrás ao passado. O escritor aos de Hebreus, meus queridos irmãos, expôs esta verdade como um tema principal de sua epístola. Assim, Cristo, ele é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo, ele foi claro quando ele escreveu, meus irmãos, que Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Pastor, mas eu devo celebrar a Páscoa? Não! Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, desta forma nós cristãos não celebramos a Páscoa uma vez por ano entre mês de março e abril, não, mas nós reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, fazendo memória do seu sacrifício lá no Calvário. Por quê, pastor? Porque foi ali que o seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que o seu povo fosse lançado em condenação eterna. Oh, meus queridos irmãos, para nós a Páscoa significa que pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima. Lembre, meus queridos irmãos, de quando o povo estava lá, meus amados, que tiveram que colocar o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, que quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, não iria fazer mal nenhum. Nós entendemos, meus queridos irmãos, que através do sangue de Jesus Cristo aspergido naquela cruz, a ira de Deus passou por cima de nossas vidas.
pois nos umbrais de nossas portas, seu precioso sangue atestou que nós fomos então justificados por Ele. É por isso, meus irmãos, que num determinado sentido os cristãos não comemoram a Páscoa, mas celebram a ceia do Senhor. Será que você pode entender, meus queridos irmãos? Será que você pode entender, minha querida irmã, que não existe Páscoa para o cristão? Tem muitas igrejas fazendo até festas, comemorações pagãs que pertencem ao passado. Hoje nós estamos vivendo uma vida plena em Cristo Jesus e nós não dependemos disso mais não. Hoje nós temos que fazer menção do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é uma vez por ano comprando chocolatinho, fazendo festinha aqui e ali, não. Mas é, meu querido irmão, o ano inteiro participando da ceia do Senhor, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Oh, aleluia, porque Ele disse: fazei isto em memória de mim. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Mas pastor Josias, eu aprendi qual é o sentido da Páscoa, o que é a Páscoa lá no passado, como surgiu, como que foi, como que não foi. E eu aprendi também que o cristão não deve comemorar a Páscoa. Mas por que existe coelhinho, ovinho de chocolate? Meus queridos irmãos, coelhinho, ovinho de chocolate foram elementos incorporados posteriormente à Páscoa. Geralmente as pessoas defendem o uso de tais elementos, alegando que o ovo simboliza a vida nova. E o coelhinho significa fertilidade. E quanto ao chocolate, talvez a melhor explicação seja que esteja associado aos outros dois elementos. Ele é bom para o comércio. Aí você cai nessa besteira. Seja como for, meus queridos irmãos, tais elementos não possuem qualquer ligação com a pasta judaica ou com a ceia do Senhor de hoje. Infelizmente, em muitas igrejas, tais elementos são incorporados até mesmo em um tipo de culto especial à Páscoa. Não é estranho, meus irmãos, nós vermos nos dias de hoje tanto paganismo dentro das igrejas. Igrejas de nome, de renome, celebrando Páscoa, celebrando Natal, fazendo festas em suas igrejas. Festas pagãs que pertencem ao mundo estão dentro das igrejas de Deus. E Deus não tem se agradado dessas coisas. Lembre que, por outro lado, há aqueles que, na tentativa de se desvencilhar das práticas populares, acabam cometendo outro erro, ao aderirem às práticas da Páscoa judaica. Isso então significa que algumas igrejas, lá na época da Páscoa, come-se o cordeiro assado, pães asmos, que é o pão sem fermento, e algum tipo de erva amarga. Em ambos os casos, os que vemos é pura crentice, é pura ignorância e idiotice, é um paganismo terrível, meus irmãos, sincretismo religioso, que lamentavelmente atrai cada vez mais adeptos. Apesar da Páscoa judaica não ter uma data sagrada para nós, devemos agir com sabedoria e prudência. Devemos aproveitar esta data onde muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro significado da Páscoa, desde a sua origem, apontando para Cristo como o Cordeiro de Deus, até a sua consumação no Calvário, onde as nossas correntes foram quebradas ali na cruz.
Além disso, nós devemos estar confortados na promessa de que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no novo céu e na nova terra. Ali o povo escolhido de Deus estará totalmente livre de todo e qualquer pecado. E nesta nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em toda a plenitude de vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, o que dói, o que machuca a gente ver hoje, nos dias de hoje, igrejas comemorando essas coisas, dizendo ser cristão, pastores que já perderam a visão de Deus. Igrejas, meus irmãos, que já não tem mais a essência da palavra de Deus, que a palavra de Deus não é novidade mais para ele, que não tem mais manifestação do Espírito Santo através da palavra, através da oração. Então eles ficam inventando modinha, encontro de uma coisa aqui, encontro de uma coisa ali, é festinha daqui, festinha dali, e acaba desagradando o Espírito Santo de Deus. Como que antigamente uma igreja celebrava, meus irmãos, Natal dentro da igreja, enfeitando as suas igrejas com paganismo. Isto é pecado, está fora dos planos de Deus. Muitos enfeitando as suas igrejas e colocando o paganismo dentro, em cima, até mesmo dos altares. E estão desobedecendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo. Mas Deus está falando nesta noite, meu querido irmão, abra o teu olho, saia desse paganismo, saia desse mundanismo, porque isso vai te levar para a perdição. São homens e mulheres que perderam completamente o temor de Deus em tuas vidas. Começaram bem no Evangelho, começaram bem na palavra. Antes a palavra era prioridade, a oração era prioridade. Antes uma concentração de milagre, de cura divina era maravilhosa, era prioridade. Hoje não é mais. Hoje é encontro de casal, encontro de homem, encontro de mulher, encontro disso, encontro daquilo. Mas o encontro com Deus ficou de fora, ficou de lado, e isto tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Fazem tantos encontros e encontros, mas o encontro com Deus fica de lado, o encontro com o Espírito Santo fica de lado, o encontro com a verdade está de lado, o encontro com a justiça está de lado. E Deus está falando, Deus está alertando, saia desse paganismo enquanto é tempo. Saia desse paganismo enquanto é tempo. Volte a priorizar a palavra de Deus, volte a priorizar a oração, volte a priorizar o jejum, volte a priorizar as coisas santas que agradam a Deus. Tcherecandarai, assoramandecandarai. Sai fora, sai fora. Deus está te chamando você para uma nova vida em Cristo Jesus. Tome cuidado, meu querido irmão, Jesus está voltando. Nós temos que apartar-se do mundo. Lembre-se você, antigamente o mundo não poderia ser, meus queridos irmãos, fazer parte da igreja, não. Mas a igreja influenciava o mundo. Ou seja, aonde o cristão ia, aonde a igreja passava, o mundo reconhecia o cristão. E agora? E agora? E agora? Como é que tá? O mundo está influenciando a igreja de Deus. O pecado está entrando na igreja.
O mundanismo está entrando na igreja. E você está fazendo o quê? Você não faz nada, mas Deus está cobrando. E Ele está dizendo para ti: eu vou agir, eu vou entrar em ação. Tome cuidado, porque com a minha palavra não se brinca. Oh, aleluia. Você está vendo que a influência do mundo está dominando a tua igreja e você não faz nada. Você está vendo que a modernidade tomou conta dos homens e das mulheres dentro da igreja e tu não faz nada. Deus vai cobrar de você porque tu é frouxo. Tu é um enganador. Pastor, mas eu tenho que obedecer ordens. Pastor, mas eu tenho que obedecer a Ciclano, a Beltrano. Tu tens que obedecer unicamente e exclusivamente aquele que te chamou. Quem te chamou? Foi Deus que te chamou. Quem morreu na cruz por você? Foi Jesus que morreu na cruz por você. É Ele que você tem que obedecer. Abra o teu olho agora. Nós não vivemos em paganismo, não. Nós vivemos mediante a palavra de Deus, porque Ele está se cumprindo. Jesus está voltando. Aleluias. Eu fico triste, meus queridos irmãos. Eu fico triste, meus queridos, ao ver as minhas raízes se corrompendo cada dia mais. Eu fico triste, meus irmãos, em saber que as lideranças estão perdendo a visão espiritual. Já não tem mais graça de Deus. A palavra não é suficiente. A igreja em si não é mais suficiente. Precisa de algo para atrair a visão do mundo. Precisa enfeitar a igreja para que atraia multidões. Ah, vamos pintar a parede de preto porque agora é moda. Vamos pintar de preto e encher de luzes porque assim atrai a juventude. Meu querido irmão, o que atrai o homem e a mulher para o evangelho é a palavra viva de Deus. A palavra que salva, que cura e que liberta o pecador. É isso que atrai o homem e a mulher. É a verdade da palavra de Deus que atrai o homem e a mulher e que convence do pecado. Cuidado, meu querido irmão. Cuidado, minha querida irmã. Essas igrejas estão copiando o mundo cada dia mais. A glória de Deus era manifesta dentro da igreja. O povo tinha visões espirituais e viam anjos descendo e subindo. Viam a glória de Deus como o sol ao meio-dia. Hoje não precisa mais, porque a igreja está toda acesa com jogo de luzes para todos os lados. E isto apartou a glória de Deus. Colocaram uma maquiagem e a maquiagem tomou conta da igreja e ela vive de mentira, vive de engano, e Deus não tem agradado de muitas igrejas porque a glória ficou para trás. Ah, meu querido irmão, abra o teu olho, meu querido irmão, minha querida irmã. Abra o teu olho. Nós não estamos aqui para viver no paganismo, não. Nós não estamos aqui para viver, meus queridos irmãos, neste mundo miserável, corrupto. Não! Nós estamos aqui para ir para o céu.
E o evangelho genuíno ainda é esse: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não precisa de mais nada. Para tu salvar uma alma da condenação, basta você abrir a tua boca e dizer: Jesus te ama, Jesus tem obra na tua vida, Jesus quer te salvar. Não precisa você imitar o mundo. Não precisa você imitar o mundo. Aí tem uns cardudos, uns bandos de sem vergonha, sem espiritualidade, sem temor de Deus da vida, que já chegaram a mim até mesmo dizendo: ah, pastor, mas o apóstolo Paulo, eu estou fazendo como o apóstolo Paulo. O que é? O apóstolo Paulo, ele diz: eu se fiz de louco para ganhar os loucos, e fiz de sábio para ganhar os sábios. Então, pastor, não tem nada a ver eu ir lá participar do joguinho de futebol para me pregar para ele. Não! Pastor, não tem nada a ver, pastor. Eu tá lá no meio daquele povinho lá, contando uma piadinha lá, porque na piadinha eu vou ganhar ele para Jesus. Ah, meu irmão! Ignorantes do evangelho! O apóstolo Paulo estava querendo dizer ali, meus irmãos, que ele se fez de sábios, ele se fez de tolo no sentido de não usar de certa sabedoria que ele tinha. Então, com as pessoas mais estudiosas, ele ia com palavras de estudo, com palavras sábias. E com pessoas simples, ele ia com palavras simples também. E ganhava as pessoas. Não era fazendo pecado para ganhar pecador, não. Falta de conhecimento leva o homem à perdição. Falta de sabedoria da palavra de Deus leva o homem à condenação. Pastor, mas eu for num baile lá, eu vou pregar o evangelho. Tu vai entrar no baile, tu vai dançar, tu vai fazer tudo o que você quiser, aí depois você vai falar de Jesus para ele? O Espírito Santo que convence o homem, o pecador convence o pecador do pecado, vai estar bem longe, ó. Quer ganhar uma alma, dobra os seus joelhos, ore. Fala: Senhor, coloque diante da minha frente. Não importa onde esteja, se é lá no meu trabalho, se é na rua, não importa. Mas que o Senhor me dê oportunidade. Deus vai preparar e vai colocar diante de você. E esta alma vai ouvir tudo aquilo que Deus colocar no coração teu, para passar para ela. E ela vai entender que Jesus é o Salvador da alma dela. Ah, eu posso fazer tudo. Hoje está com uma mania de tudo pode fazer. Eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Esses mundanos, crentes sem vergonha, pastores que não têm visão espiritual, pastor que não tem visão de Deus mais, que o Espírito foi embora. Verdadeiros apóstatas estão dizendo: ah, eu posso tomar o meu vinhozinho aqui, que se eu não escandalizar ninguém, está tudo bem. Ah, eu posso andar de qualquer maneira da minha casa, porque eu não estou escandalizando ninguém. Está tudo bem, está tudo sob controle. Afinal, todas as coisas me são lícitas. Afinal, Deus me deu o livre-arbítrio. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, seu mundano. Eu tenho uma coisa para dizer para você, seu rebelde. Você que não quer ouvir a voz do Senhor mais. Você que perdeu o temor de Deus.
Você pode fazer o que você quiser, você pode beber a sua cervejinha escondida, você pode tomar até mesmo tua pinguinha escondida, você pode beber até o teu vinhozinho, não tem problema, pode fumar teu cigarrinho, pode andar pelado dentro da tua casa, do jeito que você quiser, pode fazer o que você quiser, pode se prostituir, pode beber, pode fumar, pode adulterar, você só não vai saber qual é o dia que Jesus virá arrebatar a tua igreja, não, sabe por quê? Porque você vai ficar de fora. Você pode fazer tudo, mas tu não vai poder ouvir o som da última trombeta. Oh glórias, oh glórias. Ele candarai astura mande candarai. Irmãos, a igreja de Cristo está passando por uma decadência terrível nos dias de hoje. Está passando por uma decadência espiritual terrível. Que vocês podem observar, meus irmãos. Quando a gente passa diante das igrejas, a gente vê tudo estranho, está tudo diferente. A gente não sabe muitas vezes, meus irmãos, se é uma igreja ou se é uma casa de noitada, se é uma boate, porque a gente olha aquela casa toda escura, cheia de luzes vermelhas, azuis, e aquele barulho toda escura, e a presença de Deus foi embora. Ali tem todo tipo de perversidade, e eles dizem que estão adorando a Deus, mas não estão, porque este louvor não está subindo nem no teto da igreja. Querido irmão, querida irmã, agradeça a Deus por esta palavra. Louve ao Senhor Jesus, porque ainda tem homens e mulheres de Deus espalhados por aí nos quatro cantos desta terra, que ainda defende a palavra de Deus, que ainda defende o Evangelho. O mundo está dentro das igrejas, mas nós, meus irmãos, não podemos deixar se influenciar pelo mundo. Lá em 2 Timóteo a Bíblia fala que nos últimos tempos apostatariam muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Teracandarai assura mandecais, Turacandecandarai alavassura meandefly. É por isso que hoje não tem mais manifestação do Espírito Santo de Deus. É por isso que não tem mais graça de Deus dentro das igrejas. A oração ficou em segundo plano, porque dizem, olha, não precisa orar muito. O jejum ficou em segundo plano, porque dizem, olha, se você começar a orar, jejuar muito, isso vai fazer mal com você, isso vai te prejudicar. E você acaba até mudando seus hábitos e deixando Deus em segundo plano, e a prioridade que você tinha de servir a Deus já ficou para trás. Oh glória! E a mão do Senhor está sobre a terra, sobre os justos, sobre os injustos. Pastor, mas Deus é amor, mas não esqueça que Ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele é justiça, e a tua justiça prevalece para sempre em nossa vida. Reconheça qual é a vida que você está vivendo agora e aceite a Jesus, ou reconcilie-se com Ele. Mas pelo amor de Deus, irmão, não vai procurar uma igreja que te aceite da maneira que você quer, não, viu? Procura uma igreja que te aceite conforme esta palavra te ensina, ó. É duro, mas vai te levar para o céu. Nós estamos aqui anunciando a palavra do Senhor através desta igreja, Igreja Pentecostal Justiça Divina.
porque foi levantada por Deus, meus queridos irmãos, para trazer à tona a verdade da palavra de Deus e dizer que Deus ainda é justo e que a justiça de Deus permanece e prevalece em nossa vida. É a justiça de Deus que prevalece na nossa vida. Você pode correr de um lado para o outro, mas a justiça de Deus, ela prevalece. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Esta igreja foi levantada em cima desta palavra de Deus. Estamos em cima da palavra de Deus. Se fosse para o pastor Josias estar pregando heresia, se fosse para o pastor Josias estar pregando dinheiro, estar pregando coisas materiais, ele não estaria aqui mais. Mas eu estou aqui como um chamado de Deus para dizer para você, oh meu querido irmão, nós vivemos a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Defenda a palavra de Deus. Quanto mais diferente do mundo você estiver, mais parecido com Deus você vai estar. Quanto mais distante do mundo você estiver, mais perto de Deus você vai estar. Receba esta palavra na tua vida nesta noite, meu querido irmão. Sinta que esta palavra seja de uma exortação espiritual tão grande para você. A palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, mas é para trazer vida, é para trazer vida para você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Lembre-se, o cristão não deve, em hipótese nenhuma, comemorar Páscoa, porque isso ficou lá atrás. Eles comemoravam a Páscoa pensando no futuro, que um dia Jesus iria chegar, ia ser oferecido como sacrifício, pois então ele já veio, e a Páscoa se transformou na Santa Ceia, que nós temos que participar todos os meses, que o próprio Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim, e eu ressuscitarei no último dia. Então você compreendeu hoje, fuja do paganismo. Sai fora desse paganismo. Sai fora dessas mentiras, desses falsos líderes, esses falsos profetas, esses mentirosos, que não querem trazer a você uma verdadeira palavra de Deus. Sai fora. E como hoje é o dia de nós relembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como hoje é o dia de nós relembrarmos, fazemos a memória dele, nós vamos agora meditar nessa linda canção aqui agora. Olha só, Getsemane, porque foi lá no Getsemane que ele derramou o seu sangue, foi oferecido como um cordeiro mudo, indo ao matadouro para salvar a nossa alma. Cante comigo agora, olha. No Getsemane, Oh glória, gotas de sangue rolavam dos teus olhos. oh meu Deus. Nossos pecados em sua alma então Coloque a mão no teu pesavam. coração aí agora Era uma dor imensa e medite nesta seu canção, meu coração. Deus. Oh aleluia. E os soldados Veja muito foram bem. chegando para prender. Feche os teus meu olhos agora e Salvador. medite. Olha o Como sofrimento. sinal ele foi beijado pelo traidor. Oh, obrigado, 30 Senhor. moedas Obrigado, foi o meu Pai. preço por quem só amou. Então Pilatos, Obrigado, lavou meu as Deus. mãos, pois nele não viu mal nenhum, e foi julgado como um preso comum. Porque o Senhor morreu por mim. Foi quem o povo preferiu. Ah, meu Deus, que maravilha. Quando os cravos perfuraram suas mãos, Oh, aleluia. quando os cravos perfuraram os seus pés, quando o
soldado com a lança o transpassou. Oh, meu Deus! Ele pensava só em mim e em você. Quando morreu até o céu escureceu. Oh, maravilha! Na mesma hora até a terra estremeceu. Aleluia! Como sentissem que era por você e eu. Foi por mim Que Jesus Cristo naquela cruz morreu. Oh, meu querido irmão, foi por mim, foi por você, que lá no alto daquele monte, naquela cruz, no meio de dois ladrões, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, Ele então derrama a tua última gota de sangue, como um cordeiro mudo, sendo executado naquela cruz. No Getsemane, Aleluia! gotas de sangue rolavam dos teus olhos. Nossos pecados em sua alma então pesavam. era uma Era dor. uma dor imensa em seu coração. E os soldados foram chegando para prender meu Salvador. Com um sinal ele foi beijado. com um sinal ele foi beijado por Judas, o traidor que deu 30 moedas de prata pelo nosso mestre. Então Pilatos, Meu querido lavou as irmão, mãos, pois dele não viu mal nenhum. Pilatos lava as E foi mãos. julgado como um preso comum. Jesus é julgado como um preso E comum. Barrabás foi quem o povo preferiu. E o povo então, eles preferiram a Barrabás. Quando os cravos perfuraram suas Pericandaraia, mãos, suremiandarabagai. quando os cravos perfuraram os seus pés, quando o soldado com a lança o transpassou, ele pensava só em mim e em você. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Quando morreu até o céu escureceu. Na mesma hora até a terra estremeceu. Obrigado, Senhor, pelo teu Como sacrifício. sentissem que era por você e eu. Oh, aleluia. E Jesus Cristo Aleluia. naquela cruz morreu. Quando os cravos perfuraram suas mãos. Oh, maravilha. Quando os cravos perfuraram os seus pés. Quando o soldado com a lança o transpassou. Ele pensava Oh, meu só em Deus, mim e em que você. coisa linda, meu Pai. Quando morreu até o céu escureceu. Oh, glória. Na mesma hora até a terra estremeceu. Como sentissem que era por você e eu. Como nós não iremos sentir, meu querido irmão, se foi por mim, se foi por você que Jesus morreu naquela cruz. Aleluia. Que Jesus Cristo Oh, meu Deus. naquela cruz morreu. Que Jesus Cristo Oh, meu Deus. naquela cruz morreu. Aleluia. Que Jesus Cristo Maravilha. naquela cruz morreu. Oh, meu querido irmão, foi por mim, foi por você que naquela cruz ele morreu. Lembre, meu querido irmão, hoje você não precisa sacrificar cordeiro nenhum. Hoje você não precisa sacrificar animal mais não. Jesus, ele foi o verdadeiro sacrifício
para salvar a tua alma. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora, você que está me acompanhando através do nosso Facebook, você que está acompanhando aí através da nossa rádio Web Justiça Divina, pelo aplicativo, através do seu celular, você que está também pelo YouTube, que eu sei que você vai me ouvir, vai me assistir. Oh, aleluia. Feche os teus olhos agora e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais, Senhor, estou aqui na tua presença. Meu Deus, eu clamo a tua misericórdia nesse momento, Senhor, em favor desta vida, em favor deste lar, esta família, em favor desse irmão, Senhor, que já perdeu a visão do Senhor, a visão espiritual, meu Pai. Senhor, faça com que ele entenda que o paganismo não convém com a vida de um cristão, que o mundanismo, que fazer as obras da carne não agradam ao Senhor. Ensine esse meu irmão, esta minha irmã agora, meu Pai, a adorar somente a Ti, a fazer menção somente do Teu nome, o nome que é acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, receba esse meu querido irmão agora, esta minha querida irmã agora, como Teu filho, porque está tomando a decisão na tua vida de aceitar-te como único e suficiente Salvador da tua alma. Perdoa os teus pecados, perdoa as tuas falhas, as tuas transgressões, escreve o nome dele no livro da vida. Ah, meu Pai, esta pessoa que está fracassada, ou até mesmo esta, meu Pai, que abandonou os teus caminhos, que mediante a luta e a dificuldade olhou para trás, o Senhor ainda tem, meu Pai, uma oportunidade, eu sei. Receba de volta como um Pai amoroso e como um Pai de justiça agora. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessas almas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe, meu Deus. O Senhor sabe, meu Pai, que o desejo do meu coração, meu Deus, é levar a verdade da Tua palavra. É verdade, levar o Evangelho que salva, que cura e que liberta. O Senhor sabe, meu Deus, que muitas vezes temos pagado o preço por causa da Tua palavra, mas nós estamos aqui, meu Pai. Ajuda, meu Pai, ajuda, Senhor, esse irmão, ajuda essa irmã agora. Mostra um caminho certo, o caminho que ela deve trilhar, meu Deus. Porque o Senhor está voltando a arrebatar a Tua igreja. O Senhor está voltando, Pai, para nos arrebatar. Ensina eles agora, meu Pai, que não vale a pena viver desta maneira. Não vale a pena, meu Deus, viver errando, praticando erro. Oh, meu Deus, levanta homens, levanta mulheres, meu Pai, para trabalhar lado a lado conosco, para defender a Tua palavra. Para defender, Senhor, a verdade da Tua palavra, a doutrina que salva, que cura e que liberta. Oh, meu Deus querido,
Ajuda, Senhor, esse irmão agora, meu Pai. Não deixe esse meu irmão desanimado, não deixe esse meu irmão desamparado, não, meu Deus. Não deixe esse meu irmão viver no engano, meu Pai. Dentro das suas igrejas, dentro das suas congregações, não deixa, meu Pai. Mostra, Senhor, nem que for em sonho, envia alguém para falar, mas fala com esse homem, com esta mulher, que ainda tem temor no teu coração. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu sei que não tem sido fácil, meu Pai, mas o Senhor é conosco. Eu confio em Ti, porque eu sei que aquele que chamou é maior. E Tu estás conosco, meu Pai. Ajuda, meu Pai. Levanta homens, levanta mulheres, para nos ajudar nesta obra, meu Pai. Seja espiritualmente, seja materialmente, meu Pai, mas que a Tua obra progrida e que nós venhamos alcançar muitas almas para o Teu reino. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, te louvo, meu Pai, Tu és fiel. Tu és maravilhoso, meu Deus. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, meu querido irmão, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, meu irmão. Eu não tenho vontade mais de parar, eu não tenho vontade mais, porque eu sei que aquilo que me move, aquele que me toca, é o Espírito Santo, para anunciar a você, meu querido irmão, a verdade da palavra de Deus. E uma vez mais, não dê ouvido, meus irmãos, a espíritos enganadores. Leia a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, e você vai ver o quão grande obra Deus tem a fazer na tua vida. Que Deus abençoe. Você está ouvindo o programa Justiça Divina, levando o amor de Deus ao teu coração. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Jaú, Rua José Ruiz Panucci, número 280, Residencial Frei Galvão. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Mineiros do Tietê, Rua José Sangalete, número 14, Jardim Nova, Mineiros. Entre em contato agora conosco através do WhatsApp 14 99733 1674, 14 99733 1674. Glória a Deus, queridos ouvintes, que o Senhor Jesus ele venha abençoar a tua vida nessa noite abençoada. Eu estou sem palavras para expressar a Deus a minha gratidão, porque Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós. Jamais eu imaginava que a palavra de Deus seria de tamanha autoridade nessa noite. Mas como nós estamos aqui direcionados pelo Espírito Santo, então é Ele que guia, é Ele que governa as nossas vidas, não é verdade? E o que Deus colocou no meu coração nesta noite foi entregue. Que Deus abençoe nossa querida irmã cantora Eliomara Leite, nossa irmã Carmelita, nossa irmã Rose, nosso irmão Juninho, nossa irmã Cristina, a nossa irmã Rosângela lá em Sales, o seu esposo, a paz do Senhor, meus irmãos.
nosso irmão cantor Elias Lima, a nossa querida irmã Maria de Lourdes Vieira, também lá de Sales. Deus abençoe, minha querida irmã. Nosso irmão José Pedro, meu irmão, não dá tempo mais da gente soltar o seu louvor, tá bom? Mas amanhã eu prometo que irei soltar o seu louvor, tá bom, meu irmão? José Pedro Rodrigues, Deus abençoe tua vida, tá bom, meu querido irmão? A todos os irmãos que estiveram conosco nesta programação abençoada, o meu grande abraço. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Queridos ouvintes, esse programa é um órgão oficial de nossas igrejas Pentecostal Justiça Divina, com a nossa sede localizada aqui na rua José Ruiz Panucci, número 280, no Residencial Frei Galvão, e a nossa congregação lá em Mineiros do Tietê, na rua José Sangalete, número 14, Jardim Nova Mineiros. Eu quero que vocês, meus queridos irmãos, meditem em tudo aquilo que nós falamos aqui através do Espírito Santo e deixa que o Espírito Santo age na tua vida, tá? Também eu quero relembrar aos irmãos que nós temos essa programação através do nosso aplicativo de rádio, tá? Nós temos um site oficial lá na internet, você pode entrar, Igreja Pentecostal Justiça Divina, ali tem mensagem, tem louvores da Palavra de Deus. Eu gostaria de dizer a você, meus irmãos, que a Igreja Pentecostal Justiça Divina não tem nenhum patrocinador, ninguém. Os mantenedores dessa obra são os irmãos que nos ajudam, né? Enviando a sua oferta, enviando a sua contribuição. E você que sentir por Deus, meus irmãos, a necessidade da obra de Deus, nos ajude, tá bom? Aqui está o código QR Code, tá? Para que você possa fazer a doação do valor que você quiser. Ou o número da conta da nossa igreja também está aqui, tá bom? Pastor Josias, você pode contribuir da maneira que você quiser, não tem problema. E Deus vai te abençoar, tá bom? Deus sabe que a obra do Senhor também necessita, infelizmente, né, meus irmãos, do dinheiro. Mas nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, independente se vem ou se não vem, tá bom? Deus abençoe a tua vida, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oh, glória!